Na minha vida foi fundamental. Eu fui uma menina criada por uma mãe que ficou solteira, depois que meu pai separou da minha mãe, criou eu e mais 4 irmãos, a ferro e fogo. E minha mãe tinha uma noção de educação, às vezes, muito brusca, né? De chamar atenção, de bater, botar de castigo, de proibir ir para a rua. Era severa demais. Dona Isabel, em memória, que não está mais aqui. E minha mãe dizia muito que o limite do nosso crescimento de vida ia estar interagindo com a educação. Então, ela valorizava muito. Minha mãe não tinha estudado, ela estudou, acho que até a 5ª série, não tinha tido esse conhecimento que as pessoas precisavam para ter um bom emprego, um bom desempenho de vida. Mas eu trago até hoje, e repassei para os meus filhos também, esse empenho nela, essa dedicação que ela teve em dar educação, dar limite para a gente, dar essa instrução dentro de casa, e para a gente conseguir, através do conhecimento escolar, ter todos esses parâmetros. A literatura, a educação foram algo que me trouxe até aqui. Eu sonhei muitas coisas, e com esses sonhos que eu tive, eu só pude realizar porque eu tive acesso a esse conhecimento através da escola. Eu sou uma ex-aluna do CIEP. Eu, quando criança, pude ter a oportunidade de estudar no conhecido Brizolão, né, que todo mundo chamava de Brizolão. E, dentro do CIEP, lá foi onde eu consegui também me achar na parte que eu gostava, que era das letras. Existia uma sala de leitura que tinha ações de teatro, me lembro bem, isso em Anchieta. Tinha uma sala de leitura onde a gente interagia através do teatro, fazia ali algumas peças teatrais, através da música, com cantos. E aquilo era a parte que eu queria. Eu gostava de música, eu gostava das letras. Meu pai me introduziu ao gibi quando eu era muito criancinha, então eu fiquei fascinada pela literatura através dos gibis. Aprendi a ler muito, mais até do que na escola, com gibis. E, quando eu cheguei no CIEP, consegui ver que tudo que eu gostava do meu imaginário, que eu tinha um imaginário muito assim, fluido, né? Consegui, no CIEP, desenvolver isso, que era conseguir ver que a literatura podia interagir com a cultura, podia interagir com a arte, que era um bolo que dava certo. Mas na escola tradicional já não tinha tanto isso, então eu não podia, né, contemplar esse gosto. Mas lá no CIEP foi quando eu comecei a me desenvolver, adolescente, por esse gosto dessa mistura de entender que a escola não precisava ser aquele algo tradicional que estivesse escrito no quadro, e que a gente copiasse, que a gente aprendesse daquela forma mais, né, parada ali, que a gente podia usar o nosso corpo, a nossa mente, todos os nossos sentidos para aprender o conhecimento. Então, agradeço muito ao Darcy, agradeço muito a oportunidade de ter vivido um pouco dessa inspiração que ele criou e que formou tudo que eu sou hoje. Então, quero pedir uma salva de palmas para Darcy por essa contribuição na minha vida. Não podia começar sem esse depoimento meu, que tem a ver com a minha verdade. Então, eu estar aqui hoje faz jus ao meu passado. Para a gente iniciar, vamos assistir um depoimento de Paulo Freire. Que escola, na sua opinião, o Brasil precisa? De uma escola séria, de uma escola rigorosa, mas, ao ser rigorosa e séria, uma escola que criasse e sugerisse aos alunos a felicidade, a alegria, quer dizer, uma escola alegre, saltitante. Mas como é que a gente pode ter escolas alegres com professoras tristes? Eu acho que é preciso reorientar a política de gastos públicos nesse país. Não é possível que uma professora ganhe ainda o que ganha, enquanto outros profissionais dentro da estrutura burocrática do Estado ganham 10 vezes mais. Quer dizer, essas distâncias salariais me chocam tremendamente no país. Isso vem de anos e anos. Mas isso vem desde que inventaram o Brasil. Uma escola alegre, feliz, né? Com alunos felizes e professores felizes. Isso é super importante. A gente vai ouvir um pouco de tudo isso com os nossos convidados.
a nossa mesa hoje, Educação e Consciência Crítica. Esse webinário é uma organização da Fundação Darcy Ribeiro, e para a gente falar desse momento, desse encontro, desses 100 anos de Darcy, quero convidar ao palco, por favor, o presidente da Fundação, o professor José Ronaldo Cunha. Por favor, professor. Alô, alô. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela presença de todas e todos aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é José Ronaldo, eu trabalhei com Darcy. Conheci Darcy logo cedo, para minha sorte. Tinha 20 e poucos anos, estava recém-formado, e Darcy me chamou para colocar no chão do mundo as ideias. Esse era o desafio. E foi impressionante. Depois desse contato com ele, eu costumo dizer que Darcy era um vírus poderoso. Ele contagiava as pessoas para o bem, para o que há de melhor. Então, eu queria colocar aqui para vocês o seguinte: nós da Fundação Darcy Ribeiro, nessa parceria com a Prefeitura de Maricá, estamos muito satisfeitos e com muitas expectativas e muito esperançosos do que nós podemos realizar e do que nós vamos realizar. Como diria Darcy, o que nós fizemos foi importante, mas muito mais importante é o que virá, o que teremos que fazer pela frente. Darcy sempre pensava no futuro. A perspectiva dele era de futuro, era da juventude, era de quem vai nos suceder aqui. Então, nós da Fundação fizemos aqui uma parceria fundamental com a Prefeitura de Maricá, através da Codemar. Fizemos também uma aliança com Heloísa Buarque de Holanda, que é uma pessoa sensacional, que está nos ajudando a fazer uma curadoria diferenciada para um trabalho de repensar o Brasil a partir dos temas, a partir do olhar e da potência de pensamento que Darcy imprimia, e não só Darcy, mas que os grandes pensadores brasileiros imprimiram para repensar o país, repensar a América Latina e repensar o futuro. Então, quero dizer que nós temos uma perspectiva da Fundação de fazer esse trabalho que vai acontecer mensalmente, de trazer temas para a gente refletir o país, de trazer temas para a gente, principalmente, contaminá-los com o ideário de Darcy, com a capacidade de perceber o mundo de uma forma diferente, de resgatar a capacidade de estranhamento em relação à realidade, para a gente poder enxergar o que a realidade efetivamente tem a nos trazer, e principalmente nos comprometer com lutas, com temas, com pautas de ações positivas em favor da vida. Então, falando do lugar de Darcy, o lugar do Darcy é um pensamento selvagem, é um pensamento que está para além digamos, das estruturas. Hoje nós vamos ter um tema muito importante, muito caro a Darcy, que é o tema da educação, que foi o elemento mais forte que me ligou a ele logo quando fui trabalhar com ele, e dos pontos mais importantes da ação de Darcy. Então, nós temos uma perspectiva de trazer esse pensamento de Darcy a partir de vários interlocutores, digamos, de uma certa centralidade, de um certo lugar reconhecido, mas de pensadores periféricos, de pensadores que estão em outros lugares onde nós usualmente e habitualmente não temos condições de perceber. É isso que Darcy sempre quis trazer também para a gente, trazer o novo, trazer a novidade. Ele dizia sempre isso: o que eu sei já não me interessa mais, me interessa aquilo que eu não sei. E é importante que a gente tenha esse apetite de vida para a gente poder realizar
grandes coisas, para a gente poder avançar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, Rita, aqui, Paulo, e todos vocês que estão aqui, Lia, as pessoas que vieram para falar, são pessoas muito importantes, e queria deixar gravado a nossa satisfação plena nessa realização que estamos fazendo aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Professor, muito obrigada. Eu quero aproveitar a fala do professor para convidarmos nossa querida curadora desse projeto, Heloísa Buarque de Holanda. Ela está em casa e a gente vai convidá-la agora para falar conosco. Deixa eu sair aqui da frente. Para falar ao vivo aqui conosco, por essas conexões de tecnologias adoráveis, né, que a gente tem, para a gente falar com a Elô sobre esse momento, sobre esse webinário, esse segundo encontro. Teremos outros encontros. Esse segundo encontro que está acontecendo hoje aqui, para falar um pouco sobre essa expectativa, como foi pensar esse momento. A gente vai fazer essa conexão com a Elô, deixa o pessoal ajustar aí tudo, para a gente daqui a pouco falar com ela, tá bom? Quando estiver pronto, vocês me avisam aqui, produção. Tá bom? Tá ok? Vamos lá. Nossa querida Heloísa, nossa curadora do projeto webinário. Elô! Tarde boa, lindona. Espera aí que o áudio vai sair. Vamos lá. Tá sem áudio? Opa, agora foi. Tá sem áudio ou não? Tá com áudio? Tá sem áudio. Uai. Ah, agora foi, agora foi. Foi? Bom, então eu queria dar um beijo em você, que é minha querida, que vai segurar esse seminário inteiro, costurando as falas, pensando Darcy, essa aluna de Darcy, de fato, né, do CIEP. E o Zé Ronaldo, que é meu parceiro nisso, me ajudou nessa curadoria demais, aquela pessoa que representa o Darcy Ribeiro aqui. Eu queria dar boa tarde a todos, todas e todes, e explicar um pouquinho o pensamento desse seminário. A gente pensou muito para fazer esse seminário. A primeira coisa era fazer um seminário de excelência, acadêmico. Aí eu também trabalhei com o Darcy. Eu trabalhei com o Darcy na Secretaria de Cultura, quando ele foi secretário de Cultura do Brizola. E eu lembrei que o Darcy ia detestar esse seminário super acadêmico, super de excelência. O Darcy gostava de ouvir. O Darcy gostava, como disse Zé Ronaldo, de aprender, de ouvir novas coisas e de inovar a partir de novas coisas. Então, a gente pensou muito, todos juntos, e resolvemos fazer um seminário onde a gente desse espaço para a voz da academia, mas abrisse para as outras vozes de todos os segmentos sociais, de gênero, preferências de gênero, raciais, quer dizer, o máximo de falas contemporâneas, porque esses são novos sujeitos que aparecem agora, sempre houveram, é claro, não é que apareceram agora, mas agora aparecem com visibilidade e algum poder na mão já, reconhecido, um saber reconhecido, o que dá muita alegria a todos nós, e é nessa categoria que eu estou trazendo essas novas vozes para poder dialogar com o Darcy, com o pensamento dele. Essa mesa vai ser sobre educação, que era o xodó do Darcy, e, no momento, o xodó de todos os brasileiros, eu imagino, né? Porque a coisa primeira, inclusive o Lula diz que a prioridade desse governo é a educação, e se ele não dissesse, ele estava morto, porque é realmente a prioridade. Como o Darcy dizia mesmo, menos cadeias e mais escolas. Se tiver muitas escolas, acabou o problema das penitenciárias. No que é verdade, tanto para a área de saúde, para todas as áreas, o desenvolvimento, a melhoria social, a ascensão, ao acesso ao saber, tudo isso depende de uma educação básica boa, fundamental, como sonhou Darcy. E como sonhamos todos nós, eu tenho certeza. Agora, nessa mesa a gente tem essa composição meio híbrida. E é engraçado que essa mesa, eu estava lembrando, não foi com essa ideia que eu montei essa mesa, mas acabou sendo. A gente tem aqui o Darcy no Brasil, quem vai falar é a Lia, que vai contar
o sonho CIEC, como era e como se realizou. O sonho CIEP, né, porque ela foi ajudante do Darcy nessa missão e tem um conhecimento profundo do conceito CIEP. Em seguida, a gente vai ter o professor Alan Pacheco não, Alan da Rosa, o professor José Pacheco, que é de Portugal. Olha, ver Brasil, Portugal, que é de Portugal e tem um projeto incrível, que é a Escola da Ponte. Quer dizer, um outro preciamento no outro ponto do país, né? No ponto do mundo, né? Então, a gente tem Brasil, tem Portugal na fala do professor Zé Pacheco e fecha com a fala de Alan da Rosa, que é um paulista e é um editor. Eu primeiro conheci ele como editor, porque eu também sou editora, e eu fiquei encantada com os livros que ele fazia, uma coleção de livros manuais. Eu imagino que hoje ele não tenha mais essas edições Toró, mas ele teve um momento em que ele se destacou demais na produção de livros. E o Alan, eu publiquei inclusive um livro dele, que foi a tese dele na USP, que foi um livro chamado Pedagoginga, que é uma interpretação africana, é uma ressignificação africana da educação. O que é genial, porque nessa mesa a gente conseguiu a voz africana, o modelo português e o modelo brasileiro em 3 graus de inovação de excelência. Isso eu chamo de excelência. E estamos muito felizes, eu estou feliz com essa mesa, feliz de estar aqui e torcendo para ouvir o resto. Passo para a Giza. Vamos lá, Giza. Obrigada a todos. Obrigada, Elô. E vamos ouvir. Palmas para Elô. Vamos, nesse momento, falar sobre essa mesa, que, como a Elô disse, está linda, está maravilhosa. Eu quero falar um pouco dos convidados e recebê-los aqui no palco, para vocês conhecerem um pouquinho. Eles vão falar muito mais com propriedade, mas eu queria fazer o chamado de todos eles para virem ao palco. A gente vai ter pessoas que vão participar aqui, nossos convidados presenciais e outros de forma remota, né, online. Então, vai ser ótima a nossa tarde. Primeiro, quero chamar no palco ela que é professora, secretária de Educação de Maricá e do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora da Educação Integral do município e apaixonada por Darcy Ribeiro. Cláudia Cardoso. Por favor, ao palco, Cláudia. Sente, escolhe seu lugar, fica à vontade. Ela é professora titular da Faculdade da Educação da UERJ, conselheira da Fundação Darcy Ribeiro, tem pós-doutorado em Educação pela Universidade de Lisboa. Lia Faria. Por favor, ao palco, Lia. Devagar, senta. Bem-vinda. Ele é escritor, angoleiro, historiador, mestre e doutor em Cultura e Educação pela Faculdade de Educação da USP, dramaturgo, compôs peças com companhias teatrais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Alan da Rosa. Palmas para ele remotamente. Alan vai estar participando também com a gente depois. E ele é mestre em Ciências da Educação. Coordenou o projeto Fazer a Ponte, realizado na Escola da Ponte, da qual é idealizador. Vamos receber José Pacheco. Bem-vindo, professor. Mesa linda. A gente vai ouvir um pouco da fala de cada um dos nossos convidados. Cada um vai ter 10 minutos para fazer uma fala. E depois a gente vai abrir para perguntas. Então, vocês prestem atenção nas falas, que depois a gente vai ter a oportunidade para vocês interagirem também com as perguntas. Alan? Me ouve, Alan? Boa tarde. Olá. Ouço bem. Bem-vindo, Alan. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai falar com você, tá bom? Tá bom. Ok. Vamos iniciar. Cláudia, você começa, faz sua fala e depois a gente passa para os nossos outros convidados. Alô?
Boa tarde a todos e todas. Só para esclarecer, eu não sou secretária de Educação. Gente, aquele negócio de secretária, eu falei, nossa, é a secretária. Peraí. Eu sou professora do Estado, do município, e coordeno a educação integral no município. E estou aqui representando a minha querida secretária Adriana Luiza, que está num compromisso familiar no momento. E com muita honra que eu estou participando aqui desse momento com dois personagens aqui, com duas pessoas hiper importantes da educação, né? Dois momentos épicos da história da educação. Professora Lia Faria, com a questão dos CIEPs, e professor José Pacheco, que estou falando que é épico porque ele está vindo trazer comunidade de aprendizagem para o município de Maricá, né? Com novos paradigmas de educação. E eu estou começando esse encontro já emocionada, porque um dos teóricos que eu mais amo enquanto educadora são 5 na minha lista: Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, professor José Pacheco, minha grande paixão, Inês da Silveira. E Paulo Freire, ele costumava fazer isso, a mística antes de começar qualquer encontro, né? Que aí mobilizava as pessoas para aquilo que há de vir. E quando a Giza colocou o vídeo de Paulo aqui, eu falei assim, pronto, ele está abrindo os caminhos aqui, junto a Darcy Ribeiro. E, ao contrário de todos os colegas que estão aqui sentados, presentes nessa mesa tão bonita, que eu também quero congratular a organizadora, porque a composição dessa mesa ela vem de encontro, ela sintetiza exatamente o que a Secretaria de Educação pensa enquanto educação para o nosso município. Uma educação integral, inclusiva, inovadora, de diversidade de gênero, raça, etnias e, principalmente, inclusiva e integral. Mais do que nunca, falar de Darcy Ribeiro é falar de educação integral. Porque Darcy Ribeiro e educação integral, eles estão inexoravelmente imbrigados nessa questão da educação integral, da consciência crítica, que tanto Darcy buscava durante a sua vida, que tanto ele buscou durante a sua vida, né? Mas aí eu trago para as nossas questões atuais e para que a gente reflita sobre é possível ter uma educação crítica sem democracia? A democracia ela tem que estar dentro das escolas o tempo todo. E quando eu falo dentro das escolas, eu não estou falando apenas dos conselhos de pais e mestres. Eu estou falando de uma democracia onde os alunos e professores precisam dialogar, onde o diálogo seja constante dentro desse espaço, onde os grêmios, as assembleias e a gestão democrática e participativa sejam, de fato, um mecanismo para se alcançar a educação crítica.
Anísio falava que a escola é a fábrica da democracia. E o que nós estamos fazendo dentro das escolas hoje? Nós precisamos ouvir os nossos jovens. E essa educação integral que Darcy sempre buscou, a educação que inclui, que dá direito a todos e todas, ela precisa ser atuante, ela precisa estar em nosso cotidiano. Não só dentro das escolas, ela também precisa estar na nossa cidade, porque a educação se faz além do muro das escolas, ela se constitui também no nosso território, no espaço. E essa cidade que nós tanto amamos, essa cidade, a cidade do abraço, que abraça a todos, ela precisa ser inclusiva, sustentável, precisa ser uma cidade educadora e, principalmente, precisa ser uma cidade antirracista. Aí, sim, nós estamos construindo um espaço, de fato, educativo, onde o professor, onde os alunos e a sociedade estão em diálogo para que realmente essa educação seja uma educação de qualidade, a educação que nós buscamos, que a Secretaria de Educação busca em cada ação de cada gestor responsável por cada área. É por isso que o professor Pacheco também está aqui na nossa cidade, porque inovar é um compromisso ético com a educação. Então, nós precisamos estar sempre inovando. E a educação integral é essa educação que o professor Vasconcelos fala, a educação da alegria crítica, a educação amorosa, a educação do afeto, que tanto Darcy buscava e conseguia através dos CIEPs. Ao contrário dos meus colegas, eu conheci Darcy através dos livros. E através dos livros, eu me apaixonei por ele. Sou mais uma apaixonada, mais uma das 500 mulheres apaixonadas por Darcy. Então, ressignificar Darcy Ribeiro, esse homem que foge do hospital para vir para a nossa cidade, porque ela abraça, ela é acolhedora, essa cidade linda, ressignificar Darcy nesse centenário deve ser prioridade para cada educador desse município. O educador que realmente acredita que a educação possa mudar o mundo, possa mudar e possa dar oportunidades a cada menino e menina da população pobre do nosso país. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Cláudia, por essa fala incentivadora, de energia. Isso é muito bom ouvir, vindo de pessoas que são dessa área da educação. A educação que minha mãe me deu era rústica, né? Vendo assim, padrão, era rústica. Mas depois eu vi como fez efeito cada puxão de orelha, tudo que ela ensinou para a gente. Que minha mãe era super barraqueira, mas ela se comportava como uma madame. Olhava para ela assim, dava um nervoso, que ela achava que era madame nos lugares externos. Falava, olha que fingida minha mãe, olha só, quietinha. Quem vê assim em casa, e a gente tinha que estar com o nariz em pé, ela beliscava, ela puxava cabelo. Era pesado o negócio, mas a gente também ficava aqui, ó, os pretinhos tudo aqui, ó, arrumadinho, nariz em pé, pá. E às vezes ia na casa das amigas dela, que ela fazia faxina em muitas casas, e às vezes as pessoas chamavam, traz teus filhos para me fazer um café da tarde. E nós íamos. E quando chegava lá, ela não deixava a gente botar a mão em nada, a gente cheio de fome,
não podia encostar no biscoito, não encostar em nada. Eu falava, hein? Isso é educação, tá me reprimindo, cheio de fome. Eu ficava estressada, só falava na minha cabeça, né, assim, com carinha de santa. Só que depois eu vi o efeito disso, né? Quando minha mãe criou a gente sozinha, naquela época, mulher desquitada era muito... sofria muito preconceito, né? Então, minha mãe era desquitada, eles achavam que minha mãe era uma perdida no mundo, sabe? Trabalhava para criar a gente. E eu fui vendo que o pessoal do prédio, que ela foi deixando as pessoas cuidar da gente, nossos vizinhos, né? Ela falava muito isso, que ela dava o bastão para os professores da escola estenderem para ela esse conhecimento versus educação. Então, isso fazia muito efeito. Ela dava o bastão para o professor e falava, pode chamar atenção, pode falar de forma rigorosa, não dá mole, não quero chegando em casa com reclamação, porque se chegar, vai receber o castigo lá, estou contigo, professor. E hoje eu faço isso com os meus filhos, dar o bastão para o professor, conseguir fazer o trabalho dele é essencial. Então, educação é isso, vem de família. Vamos assistir uma vinheta da El Que Maravilha. Meu pai, quando era pequena, dizia assim, Elke, um país que não investe em instrução, ele nem falava educação, porque educação ele achava que era em casa. Educação não é na escola, educação é em casa, instrução na escola. Falou, Elke, um país que não investe em instrução não sabe o preço da ignorância. Agora nós já sabemos. Porque na realidade a minha geração usava drogas para autoconhecimento, né? Não era para fuga. Eu acho que qualquer droga que seja, seja o poder, né? Poder mata a peça e é o que mais droga, né? As pessoas. Você vê as pessoas antes de assumir o poder e depois, porque o poder revela. As pessoas, o poder corrompe, revela. Aí tá na cara que você se drogou de poder. Todos, quase todos. Maravilhosa! Palmas! Ai, que delícia. Depois de ouvir, né, isso da Elke, né, eu quero ouvir nossa querida Lia Faria. A fala é com você, nossa professora. Bom, gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Mais uma vez em Maricá, mais uma vez homenageando o nosso Darcy Ribeiro. Né? Eu já estive aqui com a Adriana, com a secretária, com a Cláudia. Fizemos um evento também muito bonito em homenagem ao Darcy. E dizer que falar de Darcy, né, é falar desse homem que, na minha concepção, foi um dos maiores defensores do Brasil. Ele lutou pelo Brasil, ele lutou pelos índios, ele lutou pela educação, ele lutou pelo meio ambiente. E o projeto CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, era para além de uma escola, tanto que o nome é Centro Integrado. Ele se baseia em 3 políticas, que são as principais políticas sociais, educação, saúde e cultura, e pretendia formar o cidadão dentro de um projeto de educação integral a partir desses 3 campos sociais, educação, saúde e cultura. Além disso, nós temos que destacar 2 aspectos para ficar depois para o nosso debate. Um é qual o conceito teórico que está por trás desse sonho do Darcy, do Niemeyer, do Paulo Freire, e do Darcy e do Anísio. A escola republicana, da res pública, da coisa pública, a escola para todos. Essa escola que já existia na Europa, que já existia nos Estados Unidos. O Darcy dizia o tempo todo, eu não inventei nada. Essa escola republicana de educação integral, de horário integral, ela existe no mundo inteiro. Então, nós não podemos perder de vista um aspecto, esse de integrar 3 políticas sociais básicas, educação, saúde e cultura. O segundo, né, que é finalmente brigar para que o país tenha, enfim, uma educação republicana, uma escola para todos, né?
se nós pensarmos que o Brasil vai ter a sua primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional só em 1961, e aí vem o golpe civil-industrial militar, né, em 64, e acaba com essa primeira LDBEM, e nós aí só vamos ter outra LDBEM em 1996, quase no final do século XX, que fica conhecida como Lei Darcy Ribeiro, que vem após a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã. Repara, da Constituição Federal de 88, em todo o processo de redemocratização, nós só vamos ter essa segunda LDBEM, que, na verdade, será a primeira, em 1996, 8 anos depois. Então, é preciso observar como esse processo da democracia, né, muito bem colocado aqui, né, pela minha querida que me antecedeu, a Cláudia, como é que você vai ter educação republicana, educação de qualidade, sem democracia? No entanto, esse processo democrático ele é construído de forma muito lenta, né, depois de 25 anos desses governos do período militar. Outro aspecto que me parece fundamental no programa dos CIEPs, nos currículos, no embasamento pedagógico, é esse aspecto revolucionário de incluir 3 animadores culturais em cada CIEP. Para mim, o aspecto mais revolucionário dos CIEPs sempre foram os animadores culturais. A animação cultural implementada pela nossa querida e saudosa Cecília Conde, com vários animadores culturais fantásticos, ela vai revolucionar a escola. E por quê? Porque a escola vai sair de uma certa petrificação, de um lado ainda muito conservador e reacionário, e aceitar que a cultura invada a escola. Esse foi o maior aprendizado que eu tive com o Darcy Ribeiro, né? Que tudo parte da cultura, que tudo nasce da cultura, que a educação nada mais é do que um braço da cultura. Então, é a partir dessa cultura nacional brasileira que nós podemos construir, de fato, um projeto de educação integral, né? Nos perguntando quem somos nós, quem são os brasileiros. E ele vai investir no que nos fundamenta, no que nos funda, que é essa cultura nacional da negritude, da brasilidade, da nacionalidade latino-americana também, que ele lutava muito por toda a América Latina, dizendo: a pátria grande, nós somos negritude, indianidade e latino-americanidade. Isso é o brasileiro. Eu posso, exteriormente, ser branca. É uma parte dessa fundação. É o europeu que nos fundou, né? O alemão, o suíço, o português. E quando a gente vê certas atitudes totalmente fascistas que idealizam, né, essa sociedade ariana, são essas pessoas, principalmente do Sul, né, que se negam a aceitar essa brasilidade, essa negritude, essa indianidade que nos fundou. Eles querem ser arianos, eles não querem nem ser brancos, porque branco no Brasil é um negócio meio misturado, né? Já não é branco, né? Porque se você pegar o italiano, o europeu, o suíço, o alemão, o austríaco, o português, tudo misturado, né? Então, como Darcy dizia muito bem, é dessa ninguémdade, desse não ser ninguém, nem ser preto, nem ser branco, nem ser indígena, essa ninguémdade é que forma o Brasil. E que forma o Brasil, esse país magnífico, esse país fantástico que o Darcy amava profundamente, né? Outras características, além desses aspectos que eu levanto, presentes no CIEP, são as características pessoais do Darcy, né? Um homem que tinha uma alegria extraordinária, um intelectual da utopia,
Eu não sei se o Arnaldo lembra, ele tinha um refrão que ficou na minha cabeça. Você entrava na sala dele, ele tinha pedido as eleições para governador, entrava na sala dele, tinha redescoberto o câncer, tinha descoberto a metade, tinha saído da quimioterapia. E aí, professor Darcy, como é que estão as coisas? Ele dizia, tudo lindo, tudo lindo. Então, eu aprendi realmente, existencialmente, com o meu mestre Darcy Ribeiro, além daquela lição importante da pedagogia da teoria, essa me fez mudar, ser uma pessoa diferente. Nunca mais na minha vida eu reclamei de nada, nem do que é grande, nem do que é pequeno, nem de dor, nem de luto, nem de nada. Porque eu me lembrava do sorriso do Darcy, e quando você entrava, e aí, professor Darcy, tudo lindo, tudo lindo. Então, um homem como esse, que foi para o exílio, que teve um primeiro câncer, que tirou um pulmão, depois teve uma metástase, ficou careca, ficou na cadeira de rodas. Eu me lembro um dia que fui visitar ele em Brasília, Zé Ronaldo. Ele estava chegando da quimioterapia, mas ele estava muito ruinzinho, coitado. Tanto que ele ficou pouco tempo comigo, ele estava tossindo muito. E, mesmo assim, ele disse para mim, quando eu saí, segurou minha mão e disse, olha, Lia, mas, apesar de tudo, continua tudo lindo, tudo lindo. Foi a última vez que eu vi Darcy, um pouco antes dele morrer, e eu fico pensando, né, aquela música do Gonzaguinha, né? E a vida é bonita e é bonita. E o nosso mestre Darcy Ribeiro, um dos maiores brasileiros, uma das pessoas mais lindas que eu já conheci na minha vida, ele dedicou integralmente a sua vida ao Brasil. As lutas pelo Brasil, a luta pela educação, a luta pelos indígenas. Eu queria deixar aqui uma última contribuição também dos sonhos dele, que eu acho muito interessante. Ele coloca naquele livro dele, O Brasil como Problema, quando ele fala dos índios, dos indígenas, onde ele viveu 10 anos entre os indígenas, e ele diz, nunca vi um homem indígena bater numa mulher. Nunca vi um pai ou uma mãe indígenas bater num filho. Jamais presenciei nenhum traço de violência nas tribos indígenas. Então, ele dizia, eu quero ser um socialista indígena. O meu socialismo é indígena, que é desse mundo sem violência, esse mundo de harmonia, né? E aí, quando a gente vê essa loucura instaurada, né, pessoas xingando, gritando, agredindo, até matando, você se pergunta que educação essas pessoas receberam. Em qual escola elas estudaram? Porque, sinceramente, eu me sentiria profundamente fracassada se eu visse um aluno meu no meio desses loucos. Né? Sinceramente, eu ficaria arrasada. Porque o que será que a gente passa na escola? Né? Quando a nossa apresentadora brilhantemente diz a escola é o lugar da construção do conhecimento. Aí eu me pergunto, que conhecimento foi construído nessas escolas? Esses da nossa cultura, da nossa brasilidade, da indianidade, né? Da negritude, da brasilidade, da latino-americanidade, ou essa lógica de achar que tudo que é dos Estados Unidos, tudo que é norte-americano é maravilhoso. Então, essa influência absurda da cultura dos Estados Unidos sobre o Brasil deformou muito a sociedade brasileira, né? Porque ela é o modelo de um capitalismo selvagem que vem com toda uma lógica do mercado, de uma sociedade de consumo que nos forma consumidores. Os CIEPs, a Educação Integral, quer formar cidadãos e cidadãs, pessoas que se orgulhem de ser brasileiros e brasileiras. Estar hoje aqui falando de Darcy é manter Darcy vivo. Quando ele morreu, ele disse, quero ficar vivo na carcunda de vocês. Ave Darcy. Lindo depoimento, nossa querida professora Lia Faria.
Eu estou vindo aqui no meu ponto, que o meu tempo está curto. Nem comecei ainda, o povo já está falando essas coisas. Mas vamos, então, agora para o próximo participante, porque eu quero muito que vocês façam perguntas. Depois, já vão elaborando aí as perguntas para interagir com nossos convidados. Eu vou convidar ele, que está remotamente, nosso próximo palestrante, Alan Rosa, para fazer a fala dele. Oi, Alan. A gente tinha 10 minutos, Alan. Te escuto, sim, muito bem. A gente tinha 10 minutos, acabou diminuindo por causa do tempo. Quero que as pessoas façam perguntas depois. Então, vou passar a palavra para você fazer a sua fala. Muito obrigada pela sua participação nesse encontro. Obrigado, vamos breves. Eu também tenho compromisso aqui com a Educação Popular, às 6h. Então, vamos... Uma gotinha cabe o mar, né? Parabéns por vocês, pela coragem de refletir, praticando educação. Meu nome é Alan da Rosa, tenho uma caminhada na universidade pública, sim, fui aluno do Núcleo de Consciência Negra na USP em 98, o cursinho pré-vestibular. Aí entrei em História, continuei atuando com educação de jovens e adultos, fiz o meu mestrado, também enquanto atuava com a pedagogia nas ruas, de escolas, nas quebradas aqui da Zona Sul de São Paulo, e o doutorado Águas de Homens Pretos, sobre as relações raciais e a feitura de consciência e de subjetividade na história desse país. Esse país é uma grande contradição, né? Ele pode tanto nos orgulhar quanto nos dar náusea. Ele pode ser um jardim ou é a história de uma vala. E a escola não some a isso. A escola pode ser uma esquina frutífera, como pode ser uma máquina de moer. E isso está plenamente de acordo com a tortura, com a escravidão, com a vampiragem, com tudo que é também, infelizmente, o cotidiano, mental, físico, econômico, urbano, rural, litorâneo, da história dessa terra. A gente, durante muitos anos, organizou cursos nas quebradas de São Paulo, antes e durante a existência da Lei 10.639, que institui o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, porque muita gente ainda, mesmo com a lei implementada, não conseguia praticá-la e gostaria de desenvolver mais recursos. Então, nossos cursos, nossos encontros, eles consistiam em semanas juntos aos sábados, em várias quebradas diferentes de São Paulo, com 40 ou 50 pessoas, artistas das quebradas, educadoras, açougueiros, frentistas, marceneiras, prostitutas, agentes públicas de saúde, todo tipo de pessoas para estudar junto. Então, estudar geografia, estudar matemática, estudar artes, junto com as mais velhas e as pessoas já formadas nas universidades. Então, nós chamávamos um geógrafo, mestre, doutor em geografia, e ele dialogava com uma embaixatriz do samba, uma anciã, que também tem o seu conhecimento geográfico. Nós chamávamos um Ogã e também chamávamos um matemático. Quando chamávamos um matemático, um doutor em matemática, e um Ogã, ou um músico, ou um construtor civil, nós trançávamos saberes. A grande frutificação dessa nossa caminhada era essa área experimental, essa fronteira entre o conhecimento livre, independente do movimento de educação popular, preto e periférico, e o desejo, mas não a obsessão, de influenciar os rumos da escola. E muitas das pessoas que fizeram os cursos conosco eram, como disse, atuantes nas escolas. Isso me faz pensar que quando começamos a falar de educação, nós podemos começar tanto pelo lado do ensino, saboroso, saltitante, alegre, sim, como também prezar pelo sereno, prezar pelo estético das artes e pelo estético do laboratório, que a gente aprenda todos os tipos de ciências, na escola e fora. Nesse instante, a gente fala disso e pensa em pedagogia, cognição, formas de desenvolver saberes. Só que se falamos de escola, sabemos do quanto a escola é uma área de luta. A escola pública é uma área de luta há décadas. E mesmo
quando a escola pública ainda era vetada para nós, pessoas pretas, movimentos populares de pessoas pretas, em vários cantos desse país, letravam, ensinavam, e muito atentas não só aos limites da nação, o que a gente chama hoje de cosmopolitismo, transnacionalidade, já estava suando quando pessoas estavam atentas ao que acontecia em Cuba, na Colômbia, no Haiti, no sul dos Estados Unidos, nas Áfricas, porque reencontravam ali dilemas muito parecidos e fontes ancestrais também muito parecidas. Mas, junto com isso, eu penso em educação e eu penso no meu filho que está aqui em casa agora, que chegou da escola 13h e que passou um primeiro semestre terrível, um atoleiro numa escola pública, e por isso eu o transferi, depois de muita luta, em algumas escolas públicas, para outra escola pública. Nós percebemos as diferenças entre escolas públicas e nós percebemos as diferenças de perspectiva diante desse triste momento da nossa educação institucional, que é esse atual ensino médio. Não podemos nos furtar. É uma luta. Eu estive como escritor convidado da Flip, agora eu sou escritor de ficção, e lá encontramos professoras, educadores do município de Paraty, de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de BH, de vários cantos. A sociedade brasileira hoje urge refletir sobre isso que foi imposto como novo ensino médio, um ensino neoliberal, um ensino que, em nome de criatividade e de autonomia, cria cada vez mais um abismo entre nosso povo, que frequenta as escolas públicas, e as pessoas que estão nas escolas com um custo altíssimo, de altas mesadas. É terrível, terrível, tétrico o que está acontecendo agora com a implementação desse novo ensino médio. Isso visa uma formação de mão de obra cada vez mais barata, em nome de um pseudo-empreendedorismo. Isso também é tão importante de ser tocado quanto pensarmos em cognitivo, em pedagógico, em formas de trançar geografia, matemática, química e artes do verbo. Hoje, essa é uma luta. Essa é uma luta que, de novo, nos une, enquanto várias camadas da sociedade que observam o que Darcy Ribeiro e muitas outras pessoas educadoras trouxeram para a arena. Não se furtar e tocar com coragem os problemas mais drásticos da sua história. Então, quando nós organizamos cursos, quando nós refletimos, colocamos a teoria para soar, no meu livro Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, a primeira metade do livro se chama Teoria Suada. E ali nós desenvolvemos conceitos ou imagens, território, ancestralidade, educação, vários, baseados no axé. E a segunda parte é a prática engenhada, onde colocamos para quem lê como desenvolvemos nas oficinas e nossos erros quais foram e nossos acertos quais foram durante a feitura, que colaborou com centenas de pessoas nas nossas oficinas aos sábados. Isso está absolutamente ligado às nossas lutas econômicas. Não tem como eu chegar para uma turma, já terminando, não tem como eu chegar e fazer um livro didático com uma pretinha linda na capa, como a minha sobrinha, maravilhosa, e falar, você é linda e agora podemos tudo, se eu não der condição para que essa pessoa se alimente direito na escola, se eu não der condição para que pessoas tenham uma biblioteca linda e funcionárias bem pagas nessa escola, trabalhando nessa biblioteca linda. Não se trata apenas da representatividade vazia, vitrine do neoliberal. Não, isso é fácil de ser assimilado. Se trata de força real, espiritual e de saberes que passa e vai muito longe do que apenas uma foto na capa do livro ou um discurso de autoestima. Isso é fundamental, mas é insuficiente. E hoje nós lidamos com isso. Eu estou certo que Darcy Ribeiro, Ironides Rodrigues, um dos maiores educadores da história desse continente, que foi alfabetizador, letrador e preparador de atores do Teatro Experimental do Negro, Paulo Freire, tanta gente, hoje não deixaria passar batido o que está acontecendo. Com as grandes fundações, dos enormes financistas, dos grandes empresários,
impondo, em nome de uma criatividade saltitante e alegre, um novo ensino médio, que é um arregaço no peito e na mente da nossa juventude. Então vamos com criatividade, com força e coragem. Saúde para vocês. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada, Alain. Fala maravilhosa. A gente vem de um lugar que realmente é tudo precário, né? Às vezes a gente está discutindo aqui, né, sobre formação, educação, conhecimento, e é o que o Alain falou, né? Eu venho da favela, nascida e criada em favela, e as necessidades são várias, né? Às vezes as crianças, como eu, já fui para a escola para comer, bem pensando de forma concreta que aquela merenda ia sustentar o meu dia de pé, porque minha mãe não tinha condições de dar as refeições necessárias para nós como crianças, então de forma integral, né? Então a gente acabava vindo para a escola sim para comer, eu e muitos amigos meus. Então realmente a gente vive num Brasil onde precisa ser visto a necessidade além, a necessidade geral, a saúde, a educação, a alimentação, a vida financeira. Todos esses aspectos precisam ser considerados. E eu quero chamar uma vinheta agora, um depoimento da Rita, que ela dá aula sobre vários aspectos também, e a gente vai ouvir junto algumas falas sobre educação com a Rita. Em um país arruinado e que tem talvez uma das maiores dívidas históricas do planeta, né? Porque a gente contrai uma dívida histórica imensurável com duas populações, mas com os povos originários, que eram múltiplos e diversos e que passaram por um genocídio, e povos múltiplos e diversos em diáspora africana, que foram sequestrados, escravizados e explorados durante 300 anos. Qual que é a importância de ser professor no Brasil? É resolver um passado mal resolvido. É a única função da educação nesse país. É conseguir delimitar quais são as questões e as cicatrizes e as feridas que a gente precisa sarar para que um dia a gente possa se chamar de país, né? E não de campo de extermínio, e não de experimento neoliberal. O Darcy é uma das pedras fundamentais, né? É uma das estruturas do pensamento social brasileiro. É muito difícil fazer pensamento social brasileiro sem Darcy. E ainda que a gente se volte ao Darcy para disputá-lo. É entender que ali a gente tem uma cabeça do seu tempo, um intelectual do seu tempo, um gênio do seu tempo, fazendo uma disputa pela democracia, por uma democracia mais emancipatória do que a a gente tinha instaurada e possibilitado naquele instante, né? Recém-abertura do regime, e entender que nenhum intelectual passa incólume pelo teste do tempo. E que as nossas gerações vindouras de Darcy vão precisar voltar, inclusive, para passá-lo a limpo. Uma juventude engajada, ela tem a capacidade de fazer alguma leitura do seu tempo, porque a gente é sempre deficitário em ler o próprio tempo, mas a partir da leitura do seu tempo, ela tem ferramentas novas, ferramentas outras, para ler os outros tempos, né? A juventude sabe do poder que ela tem, mas em especial contar que nunca é um grupo de pessoas velhas que muda o mundo. É sempre um grupo de pessoas jovens, dispostas e disponíveis que muda o mundo. E a gente não pode duvidar da potência que uma juventude engajada, que uma juventude politizada, que uma juventude organizada pode fazer. Eu espero ver uma juventude que consiga fazer mudança estrutural no nosso país. Ô,
Oh, maravilha, muito bom. Vamos ouvir agora nosso querido professor José Pacheco com a palavra. Por favor, professor. Uma boa tarde para todos, para todas. Se são os jovens que fazem o Brasil, o que é que está aqui a fazer este velho, não é? Ainda por cima, português. Eu estou em grande desvantagem. Depois destas intervenções, eu fico sem saber o que dizer. Mais ainda... Fique à vontade, porque somos entrelaçados. Somos, né? Temos histórias em conjunto. É que me disseram que eu tenho de falar 5 ou 10 minutos. Então vou tentar fazer 5 sem dizer nada, que é para ver se depois há perguntas. Eu costumo dizer, no início das minhas falas, eu pergunto o que é que querem saber, não é? Porque eu estou mais interessado em aprender do que, supostamente, a ensinar o que é que seja. Mas já que tenho de falar alguma coisa, talvez possa ser útil a fazer perguntas, o modo como eu cheguei até Darcy. Sou português, como já disse, é evidente. Passei por uma situação, há mais ou menos meio século, de ter feito algo que eu pensava que fosse o máximo, que é aquela coisa da Escola da Ponte. Depois, no princípio deste século, me trouxeram para o Brasil e eu comecei a aproximar-me de Darcy e de Maricá sem saber. Eu tinha escrito uma crónica há uns 40 e tal anos atrás que dá pelo título seguinte: Há gente que nasce longe de casa. Gente que nasce longe de casa. E quando aquela escolinha aconteceu lá em Portugal, há quase 47 anos, eu fui exilado. Percorri meio mundo, dezenas de países, falando sobre aquela escola, sem imaginar que outras pudessem existir, muito além daquela que eu tinha ajudado a criar. Acontece que eu cheguei a Darcy por 4 vias. A primeira, através de um português, Agostinho da Silva. Agostinho da Silva foi companheiro de Darcy Ribeiro em Brasília, no princípio da década de 60, quando a UNB, prédio, começou a tomar forma. E o Agostinho tinha uma relação com o Darcy muito particular, muito peculiar. O Agostinho nunca teve CPF, não tinha conta bancária, nem passaporte, não tinha nada. E um dia o Darcy, isto foi o que eu vi quando me convidaram para fazer a aula magna de abertura do ano letivo, lá na UNB, e me convidaram depois para eu ir para a cátedra Agostinho da Silva. E foi lá também, através do livreiro, o Chiquinho da UNB, que eu fui chegando a Darcy. Bom, mas é melhor não contar as histórias, senão demora muito tempo. Depois há outra pessoa que me levou até Darcy, mas o Agostinho levou-me a Darcy através de uma das obras que ele criou, para além da obra do Instituto de Línguas, foi a primeira estrutura da UNB que o Agostinho criou com o Darcy. Mas quando o Agostinho cria o Gabinete de Estudos Afro-Brasileiros na Bahia, ele cria uma ligação intensa entre estudiosos brasileiros e africanos. E isso me levou a visitar o Quilombo do Campinho, as Calungas em Cavalcante, andei por aí e compreendi que estava a chegar a Darcy por essa via, que o Darcy tinha um conhecimento profundo da cultura afro. Ele lidava com as pessoas, escutando-as, e, portanto, ele percebeu que ali estava uma ideia de escola completamente diferente daquela que nós tínhamos e que ainda temos, infelizmente, que cria esses bonsais humanos que ali há pouco referiu. Então, ele mostrou-me que é nos quilombos que se manifesta o velho provérbio africano de que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança. Isso significa que a nova escola, qualquer que seja a configuração, ela terá de ser uma comunidade. Depois cheguei a Darcy através do Anísio, teria de ser. Mas antes,
eu fui ver o que estava antes de Anísio Teixeira. Antes está um Alessandro Serchai, está um Eurípides Barçanufo, uma Nisa Silveira, um Fernando Azevedo, todo mundo da Escola Nova. E cheguei a Darcy, porque o Darcy ficava muito incomodado na relação com o Anísio. Ele era o baixinho, que tinha a mania, que tinha umas ideias, não é? Mas a verdade é que eles ambos partilhavam dos mesmos princípios, dos mesmos valores e visão do mundo. Então eu cheguei, através da Escola Nova, ao Darcy. Mas o Darcy teve sorte, porque ele nunca fez pedagogia. E então, é como eu também nunca fiz, e portanto, quando alguém me diz, eu não fiz pedagogia, eu digo, graças a Deus, porque quando nós fazemos pedagogia, ele foi para a antropologia. Eu chego a Darcy exatamente por aí. Não foi pelo povo brasileiro. Também li mais que uma vez, que um português precisa de ler várias vezes para ver se entende. Mas foi através da Maíra, do Mulo e, sobretudo, da utopia selvagem, que é uma coisa extraordinária, só comparável a alguns trabalhos do meu contemporâneo Prémio Nobel, José Saramago. Bom, que também fala disso, quem quiser ler A Jangada de Pedra vai entender. Depois cheguei a Darcy através daquilo que há bocadinho a Giza falou. Ela diz, eu venho da favela. Eu venho da favela. Não parece, pá, não? É que há brancos quase negros na Europa. E a minha infância foi exatamente uma infância de favela, de trabalhar aos 4 anos de idade, mãos em sangue, passar fome e por aí vai. Sei muito bem o que isso é. E, portanto, quando eu entro nas favelas, quando vou ao Vidigal, a Rocinha, ao Rio das Pedras, eu me sinto em casa. E compreendo uma coisa que o Darcy detectou nesses lugares. Ele percebeu que 75% dos alunos brasileiros vivem em favela. 75%. E que é na favela que existe, da forma mais elaborada, 3 grandes valores que qualquer escola terá de assumir. O valor da autonomia, da cooperação, o valor da partilha, da corresponsabilização. É importante perceber isto, porque o Brasil tem tudo o que precisa. Só que tem muitos obstáculos para lá chegar. Ainda hoje de manhã nós conversávamos, não é? Mas eu não vou falar disso. Bom, vamos lá ver. Qual foi o quarto caminho que me levou até Darcy? Foi o das comunidades indígenas, dos povos originários. Eu fui passar um tempo, cerca de meio ano, numa comunidade chavante. Depois fui passar uns 3 meses numa comunidade de Pataxó e depois cerca de 2 meses numa comunidade de Tupinamba. E agora, recentemente, fui visitar ali as Guaranis da Restinga, andei por ali. Eu gosto de conhecer. E o que eu vi foi exatamente isso, essa utopia de que ninguém governa ninguém, ninguém manda em ninguém, ninguém obedece a ninguém, ninguém é pobre, ninguém é rico. Está tudo lá, na Maíra, sobretudo, naquele belo romance, que é praticamente a história do Brasil. Então, eu cheguei através da ideia de... cheguei lá. Porque perdi-me que eu tenho uma pessoa aqui que não lembro o nome, que me tira as ideias. Quando faço uma aposta continuada, mas também não importa. Vamos lá. Porquê é que eu cheguei até aqui a Maricá, se é que isso importa? Eu andei por aí. Gosto de aprender e um dia encontrei alguém que me convidou para participar aí numa coisa qualquer também e senti que era a altura de mostrar aos brasileiros que têm tudo o que precisam e que não precisam de ir à Finlândia nem a lado nenhum procurar aquilo que tem cá dentro. Então pensei chegar a Darcy quando o Lauro de Oliveira Lima, fixei bem este nome, porque é um dos grandes desconhecidos. Lauro de Oliveira Lima, para mim, é um dos 3 mais injustiçados da história da educação do Brasil. Lauro, Paulo Freire e Anísio. Estes 3, o Anísio é assassinado, para Freire é exilado, e o Lauro aguenta aí a tortura, o despedimento da sua profissão e tudo mais. Eu vou contar uma pequena história para perceberem, ou melhor, 2 encadeadas que é para terminar.
Mas antes dizer que estou no Brasil, daqui não saio, estou em Maricá, vou ser maricaense, vou aprender o Brasil, se bem quanto mais eu entendo, menos compreendo, e... agora tenho que maturar. Vou ficar por aí, arranjei um espacinho, aliás estão convidados, estou lá com a Cleo, ou melhor, a Cleo está comigo, porque quem faz o Brasil é o brasileiro, e quais eram as histórias que eu ia contar? Professor, eu tenho pouco tempo, eu quero muito então pronto, já não conto história. Para a gente poder interagir um pouquinho. Eu queria 2 pessoas para fazer cada uma pergunta para todos, tá? Todos os convidados vão responder. Se puder vir aqui na frente, para a gente poder... Quem é que vai fazer a pergunta? Levanta o braço. Uma. Tem mais alguém? 2. Por favor, pode vir aqui na frente para fazer? E aí todos os convidados vão responder. A gente está com o tempo apertado, mas dá para todo mundo falar, pelo menos para a gente fechar com essa rodada aqui. Pode perguntar. Eu tive a sorte, professor, de, no início da minha carreira, 50 anos atrás, eu comecei em 1974 como professor da rede pública e logo ingressei numa universidade na Baixada Fluminense, que hoje é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que faz 40 anos que está incluída a UERJ. O professor Darcy ajudou muito nessa questão da leitura da UERJ, deixar de ser UEG para ser UERJ, foi um grande amigo, e depois ele vai para a Universidade do Norte Fluminense e faz um trabalho fantástico. A história do Darcy é uma história riquíssima de 5 grandes frentes de trabalho. E eu tive a sorte, no início da minha carreira, fazer um curso pela Secretaria Municipal de Educação com a professora Maria da Leite Linhares, com o professor que era inspetor de alunos, de uma origem interessantíssima, professor Lauro, que eu chamava de Lauro, quando ele fez aquele livro da dinâmica de grupo na escola, no lar e no trabalho. Para mim, era um homem fantástico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Lauro, vai agradar muito ao Darcy, porque o Darcy era um grande admirador do Lauro. A trajetória do Lauro é extremamente rica. Como uma pessoa que era um inspetor de alunos, observou a escola, me parece um pouco com aquele segmento que eu pude trabalhar no CIEP, da qual eu dirigi junto, que, na verdade, se dirige à escola. Se quiserem que eu diga a receita de como dirigir uma escola com sucesso, eu digo, se alia a merendeira, ao inspetor de aluno e se alia ao servente. Ali você tem toda a rádio corredor, você tem toda a sabedoria da escola. E eu fiz sucesso, graças a Deus, nessa fórmula. E o professor Lauro foi que, no início da minha carreira, me fez, que eu fiz amizade, comecei a perguntar sobre a vida dele, e ele me deu muito subsídio para a minha direção. Eu gostaria que o senhor falasse, já que o senhor citou no Lauro, isso me emociona muito, porque eu tenho certeza que o Darcy, essa hora, que não morreu, ninguém morre quando está na memória da gente, só morre quem não deixa história. E aí ele tinha o Lauro de uma forma muito incrível. Desculpe que eu me entendi um pouco, mas a pergunta tinha que ser bem reformulada. Professor, por que Lauro o senhor citou? Eu vou pedir para o nosso outro participante aqui do público fazer outra pergunta, que aí já... Uma pergunta para todos, por favor. Boa tarde, Leitor. Na realidade, uma pergunta assim, eu queria ver se seria possível incluir mais um nome desses dos injustiçados que o professor... Meu Deus do céu, deu branco. E olha que eu já assisti algumas palestras dele. Eu acho que tem mais um educador que
pensava bem próximo de Darcy, bem próximo de Paulo Freire. Eu não sou também pedagogo, eu não estudei nada na área, né? Estudei Paulo Freire no Instituto Paulo Freire, tive artigo publicado e tudo, e é nesse artigo mesmo que eu cito um outro educador que eu acho que também foi injustiçado, né? Inclusive no período junto com Paulo Freire. Paulo Freire foi exilado, Frei Beto também foi exilado, e todos eles partiam da escuta, né? E eu considero que o trabalho do Frei Beto, junto com as comunidades eclesiais básicas, também era de educação para a vida. Então, acho que ele também foi um injustiçado. Eu só queria saber se poderia, nas próximas palestras, de repente, citar o Frei Beto. Obrigado. Gente, a palavra com vocês. Há mais alguém que quer fazer uma, então, aqui, ó, gente, que aí eles vão responder tudo numa tacada só, tá bom? Vem aqui na frente, por favor. Uma pergunta simples. Como pensar a educação e consciência crítica na atualidade com essa educação que está colocada nas escolas hoje? É impossível. Palmas. Lia, quem é que começa a falar? Lia? O Alan, eu não sei se a gente está em conexão com ele, ele vai ter que sair 18 horas. Olha, eu vou começar falando do Lauro, né? Do Lauro de Oliveira Lima. É muito legal o professor Zé Pacheco. Já ouvi o professor Zé Pacheco falar várias vezes. Hoje, que o senhor falou muito pouco, vou dizer, a sua fala me tocou, me emocionou de uma maneira muito especial. E acho muito bacana o senhor ter lembrado do Lauro aqui. Eu diria, professor Zé Pacheco, que não é só o Lauro, não é só o Frei Beto, tem muitos educadores brasileiros e brasileiras que nessa fúria, né, daqueles anos de 64 a 72, 71, foram totalmente eclipsados. E o que acontece? Muitas pessoas morreram, sumiram, piraram, e as gerações que vêm depois, isso está no livro do Darcy, O Brasil como um Problema. Essas gerações se tornaram totalmente alienadas. Essa já é uma resposta para esses malucos que estão aí. Já é uma resposta para o que está havendo hoje dentro das escolas. É um resultado de 25 anos de ditadura militar. A gente fala de isolamento social da pandemia de 2 anos. O que vocês acham do isolamento social de 25 anos? Eu uma vez falei para o Brizola, minha filha votou nessa eleição de 82 junto comigo. Pela primeira vez eu pude votar. Ela já tinha 18 anos. Ou seja, a geração dela entra no processo de redemocratização, enquanto a nossa ficou silenciada 25 anos. Pensem, compara o isolamento social da pandemia e compara o que uma ditadura de 25 anos faz na cabeça de uma pessoa. Então, quantos Lauro de Oliveira Lima, quantos Frei Betos estão por aí desaparecidos que nós não sabemos? Porque o Lauro, ele teve uma performance muito importante no Rio de Janeiro, enquanto o Rio de Janeiro ainda era referência e era muito importante. Né? Não é esse Rio de Janeiro hoje de Crivella, de Cláudio Castro, que é desmoralização total, que não é mais exemplo de nada para ninguém, só do que não presta. Então, o Lauro realmente era um educador, uma pessoa fantástica. Todos nós aprendemos com ele. E depois ele é varrido e tudo que ele produziu é varrido. O Frei Beto, né, como acaba sendo também uma figura que fica meio contraditória, né, porque ele é frei dominicano, né, eu conheço pessoalmente o Frei Beto, ele é muito amigo de um grupo, muito amigo meu, né, ele é muito ligado a essas pessoas. Quando eu fui secretário estadual de Educação, fiz questão de convidar o Frei Beto para uma palestra. Acabei de dizer ao Zé que eu acho que a Fundar tem que convidar o Frei Beto. Ele, de fato, é uma pessoa
que ainda tem muito o que dizer, né? E é um homem ainda jovem, né? Ainda tem muito o que dizer. Agora, de fato, nós vamos ter que reconstruir o Brasil, quase que refundar o Brasil. Eu, no meu zap, estou mandando assim, professor José Pacheco, faltam 22 meses para as próximas eleições municipais. O que você está fazendo a respeito disso? Porque nós estamos organizando um programa de extensão, eu, o professor Lincoln, secretário de Niterói, e o professor Geraldo Tadeu, que escreveu 3 obras importantíssimas sobre o fenômeno do bolsonarismo, o que é o bolsonarismo, tem um maravilhoso Teoria e Prática do Bolsonarismo, e nós estamos criando grupos de extensão, estamos criando grupos em vários lugares pelo estado do Rio, para discutir e refletir como é que nós chegamos à situação e que fenômeno é esse. Não adianta querer tomar alguma atitude quando faltarem 2 meses para as eleições e fazer adesivozinho e bandeirazinha, porque adesivozinho e bandeirazinha não resolve problema de maluco. Essa turma doida vai ter que ser reeducada. Não vai ser fácil. Não vai ser com agressão, não vai ser com confronto. Nós estamos bolando estratégias. Inclusive, o professor Geraldo Tadeu, ele tem um livrinho curto, pequenino assim, que são as estratégias como lidar com o bolsonarismo. Inclusive, o que a gente não deve falar para os bolsonaristas. Então, é importante comprar esses livros. Professor Geraldo Tadeu, professor da UERJ, da Sociologia do Direito. Então, eu quero agradecer muito ao professor José Pacheco por ter trazido o Lauro aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que desocultar essas pessoas que ficaram esquecidas, né? E quem sabe a turma aí que quer fazer mestrado, doutorado, procurar fazer uma pesquisa séria sobre o professor Lauro. Eu acho que ele merece. Obrigada. Professor, com você. O Darcy Ribeiro, ele faz a síntese de tudo aquilo que foi uma geração de ouro. E eu há pouco não referi, é evidente, os vivos, eu falo com os mortos. Poderia falar da Maria Nilde, dos colégios vocacionais, poderia falar da Amanda Alberto, poderia falar da Cecília Meireles e das crónicas da educação que ela escreveu no tempo do Capanema. Eu poderia falar de toda essa gente, do Milton Santos, do Florestan Fernandes, que infelizmente morreu pouco antes da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Poderia falar de toda essa gente. O Darcy foi que fez a síntese de tudo isso e mostrou aquilo que hoje nós teremos de perceber como uma nova construção social da aprendizagem e educação, que possa banir gradual e definitivamente essa velha escola produtora de bonsais humanos, homofóbicos e tudo mais. É preciso entender-se isto. Darcy deixou tudo por fazer, mas ele fez tudo aquilo que podia e deixou-nos uma pesada herança. Eu digo deixou-nos porque eu já não sei o que é que sou português, sou brasileiro ou sou atlante. Eu estou aqui em Maricá para tentar entender como é que se pode juntar a escola com a arte e cultura e a saúde pública e ambiente. Juntar a família, a sociedade e o Estado através da escola porque estão separados. Juntar o poder público com a universidade e a escola porque estão separados. É disso que se trata, um religar é fundamental. E o Lauro fez-me chegar a Darcy por uma via muito, muito particular. Quando eu estava a fazer uma formação no Aterro do Flamengo, e eu saí para comprar uns livros lá nos sebos de rua, e encontrei um livro que me surpreendeu, era Escola Secundária Moderna. O título é vulgar, mas é o maior tratado de pedagogia que eu já li, e olha que eu li milhares de livros. É o maior tratado de pedagogia. Logo a seguir, tinha Escola para a Comunidade. Lauro de Oliveira Lima escreveu 30 anos antes de um senhor chamado Ramon Flecha o que é uma comunidade de aprendizagem. Está lá tudo. Está lá tudo. Depois,
O que aconteceu foi que voltei para o hotel onde eu estava a fazer a formação e perguntei a 120 professores quem me poderia falar de Lauro de Oliveira Lima. Nenhum falou. Eu fiquei espantado. Os professores brasileiros têm baixa autoestima e desconhecem aquilo que têm dentro da sua pátria, ou da sua mátria, melhor dizendo. Então, no final da fala, no final da formação, a senhora da limpeza vinha passando e eu estava a arrumar as minhas coisas e ela disse, o senhor perguntou para o senhor Lauro Lima? Sim, eu conheço. A mulher da limpeza conhecia o Lauro. Eu disse, onde é que ele mora? No Recreio dos Bandeirantes. Aí vou eu para o Recreio dos Bandeirantes. Cheguei, andei, gastei uma nota preta porque foi difícil encontrar a casa. Depois conheci a Beta e no meio da conversa, que ele já estava a ouvir muito mal, ele gritava e tal, ele disse uma coisa que me deixou perplexo. Ele, olha, leia as minhas crónicas nos jornais do Rio, quando ele quis fazer o CIEP. Muito engraçado, porque ele é um crítico, mas é um crítico fraterno. Ele diz, não faça pedagogia predial, Darcy. Pedagogia predial, ou seja, que o importante não é só a estrutura. Escolas são pessoas. Escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores, princípios. Isso conduz a projetos. Então, aquilo que eu vejo hoje é que toda uma geração de ouro foi esquecida, foi vetada ao ostracismo. Porque onde está hoje Lauro, Darcy, Freire? Vou dizer-vos onde está. E por aí me fico. Um dia estava em São Paulo, em Congonhas, eu tinha de ir para Guarulhos, e sabem o que é atravessar São Paulo. Eu entrei no táxi, e quando eu entro no táxi em São Paulo, logicamente que eu meto conversa, e eu perguntei, eu ia falar, então, corintiano e tal, assim, vai Corinthians, a gente começa a conversar e a coisa vai. Só que o homem sentou-se, o motorista, um negão enorme, e diz-me, olha, eu vou lhe dizer umas coisas, ele precisava de falar. O senhor não deve ser da educação, eu não devo ter muito aspecto de ser da educação. O senhor não deve ser disso, 3 vezes isto. Eu achei uma piada. O senhor não deve ser da educação, mas vou-lhe contar uma coisa. Olha, eu sou do Nordeste, eu vim para São Paulo, porque era o filho mais velho, não pude estudar. Vim para cá, não sabia ler, aprendi a ler, mas adoro ler, sabe? Mas depois conheci uma menina, quis casar com ela, e ela não tinha emprego. Eu disse, mulher, o que é que tu queres ser? Ela disse, eu quero ser professora. E ela, então, porquê é que não vais fazer o curso? E ela disse, porque eu não gosto de ler. Ai, não tem problema. Tu trazes os livros, eu leio, explico, fazes as provas e tiras o canudo. Pronto, foi assim, um ato de amor. Depois, e ele começou-me a falar, se eu não deve ser da educação, vou-lhe falar de uma coisa. Psicogênese. E fez-me lembrar de novo o Lauro de Oliveira Lima. Eu pensei que ele estivesse a gozar com a minha cara, sinceramente. Ele começa a falar de psicogênese, depois fala do Lev Vygotsky. Olha, meu Deus, o motorista, ele deve me conhecer, não é? Vaidoso que eu sou, arrogante, ai, meu Deus. Mas não, o homem não me conhecia. Aí ele, passado um bocado, o senhor não deve ser da educação, e continuava. Até que chegamos perto, não, foi de Guarulhos para Congonhas. Não havia ainda aquela passagem de Paulo Autran, por baixo, havia os semáforos. Parámos nos semáforos e estavam os meninos a jogar malabares. E ele parou o carro e disse, olha, está a ver aqui estas crianças? Assim, foi a única coisa que eu disse, sim. E ele diz, olha, eles estão aqui, mas deveriam estar na escola, sabe? E digo-lhe uma coisa, eu já lhe falei de muitos estrangeiros, mas agora vou-lhe falar daquilo que é mais importante. Nós tivemos um educador muito maior que os outros, Paulo Freire, ouviu? O senhor não deve ser da educação, mas eu vou-lhe contar. Quando eu li Paulo Freire, é que eu compreendi porque é que estas crianças estão ali. E olha, até me deu vontade de chorar. Eu olhei para ele e disse, onde é que está Paulo Freire? Está na cultura brasileira. Onde é que está, Lauro? Está na cultura brasileira. Então é preciso que os brasileiros entendam que vai nascer em Maricá uma nova construção social que não é minha, não é nenhum europeu, nem nenhuma Finlândia, é do Brasil. Quem vai coordenar é aquela senhora que está ali, que veio aqui há um bocadinho protestar, a Cleo. Quem vai fazer a Secretaria de Educação? E já agora a Universidade está convidada. Eu estou aqui para aprender convosco a celebrar Darcy, a fazer Darcy e a praticar Darcy. Cláudia, eu posso responder humildemente com a minha experiência a pergunta da Cleo. Então, Cleo, como que se pode fazer uma educação diferente, né? Com consciência crítica? Primeiro, acho que a gente tem que começar dentro do curso de formação de professores. Reformulando o currículo do curso de formação de professores no ensino médio, depois no ensino superior.
fazendo a valorização, dando valorização aos professores, ao salário dos professores. E isso Maricá já faz, que nós temos um super CCR, que eu acho que nenhum outro município tem. Além disso, nós precisamos também ter gestão democrática, territorialidade, intersetorialidade, porque educação não se faz sozinha. E educação de qualidade, com consciência crítica, nós precisamos de todos os setores envolvidos. Todos, porque isso não é só responsabilidade da Secretaria de Educação, isso é responsabilidade de governo. Então, é política pública. Educação de qualidade, com consciência. Crítica é dever e responsabilidade de todo mundo. Eu acho que nada, como eu já aprendi com o nosso querido professor, nada que envolve educação é de uma hora para outra. E nós vamos conseguir mudar, sim, esse panorama, para que a gente não eleja mais os inomináveis, não é mesmo? E nem que haja mais o que aconteceu em 2017. Consciência crítica, gestão participativa, participação de toda a sociedade e mudança no currículo. É isso. Valorização do professor em primeiro lugar. Tem uma frase que eu gosto muito de Darcy, que ele diz assim: o maior projeto do povo brasileiro é inventar o Brasil que nós queremos. Então, nós estamos aqui fazendo isso. Eu acho que o propósito desse seminário é esse: é reconstruir o Brasil que nós queremos. Não é isso? Muito obrigada, Cláudia. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui ouvir nossos ilustres convidados. O tempo foi curto, rápido, mas fica com aquele gostinho, né, de quero mais. Em janeiro nós teremos outro encontro com outro tema e espero vocês novamente. Convidem seus amigos para estarem conosco. Quero agradecer ao professor Pacheco, secretária Cláudia, agradecer a Lia. A Cláudia não é secretária, gente. A Cláudia entrou até como secretária do Estado aqui. Você viu como a educação faz a revolução? As pessoas aumentando, já destinando ela para uma função. A gente não sabe amanhã. Ok, Cláudia faz parte da secretaria aqui, né, do grupo. Agradecer a presença dela, a professora Lia. Quero pedir uma salva de palmas para os nossos 3 palestrantes de hoje. Sei que eles teriam muito mais para falar, mas essas falas deixaram, com certeza, no nosso pensamento, ali do nosso pensar, ideias, né, para próximas ações, cada um na sua área, na sua vida, e que vão contribuir bastante para essa revolução que a gente vem fazendo. Quero agradecer especialmente a Prefeitura de Maricá, agradecer o prefeito Fabiano Horta, desculpa. Agradecer a Codemar, a Secretaria de Cultura de Maricá, Secretaria de Educação de Maricá, a Fundação Darcy Ribeiro, também agradecer a nossa querida Heloísa Buarque de Holanda, que é a curadora do projeto, também a professora Rita Rosa. Uma salva de palmas para todos esses que estão juntos fazendo acontecer o webinário Reconstruindo o Brasil no centenário de Darcy Ribeiro. Teremos esse próximo encontro, vamos divulgar. Pedimos a vocês também para colaborar com essa divulgação, para a gente compartilhar, estarmos juntos falando sobre esse novo olhar da educação a partir do pensamento de Darcy. A gente pode fazer uma foto final? Queria chamar o professor, por favor, José, para vir ao palco, para a gente fazer uma foto aqui com os nossos convidados. Para a gente ter marcado esse encontro para fechar o ano. E a gente pode fazer de pé depois faz aí sentadinho. De pé logo, né? Mas vamos. De pé, de pé.
Eu querendo botar você para ser secretária. Não, já vou pegar teu número, tá?